Gente, Polícia Civil houve o dono do perfil Choquei que publicou notícias falsas sobre Jéssica Canedo, que morreu após denúncias e ataque na web. Tem se discutido muito nos últimos dias sobre responsabilidade nas redes sociais, sobre pessoas que são afetadas por notícias falsas ou por uma rede social que julga muito, que cancela muito, né? E se criou uma ideia que as pessoas realmente estavam de fato preocupadas com saúde mental, como uma notícia falsa afeta as pessoas. E na verdade, se você prestar mais atenção, a maioria não está preocupado. E assim, gente, quando a gente fala rede social, a gente pega ali o Twitter, que é um mundo muito pequeno comparado ao país, né? A gente tem mais de 200 milhões de pessoas aqui, né? Então a gente não pode falar que uma grande parcela está discutindo um assunto sério, mas a gente está ali na rede social, tem uma pequena parcela que fala sobre o assunto, né? E quando aconteceu a tragédia com a Jéssica, e aí veio logo em seguida o caso ali do PC Siqueira, se discutiu muito sobre saúde mental. Mas se você para pensar, eu acho que ninguém liga para saúde mental nesse país. Não se tem nenhuma estrutura para falar sobre saúde mental. A gente está falando de casos que ficaram famosos na internet, mas todo dia alguém está se matando aqui no Brasil. Todo dia alguém está se sentindo extremamente solitário, depressivo. E a gente cresce dentro de um país que ainda se fala quase nada de saúde mental. Se você está na periferia, as pessoas até se sentem desconfortável para falar, porque quando ela fala, vão falar que é frescura, que é mimimi, que é falta de Deus, que a pessoa tem que trabalhar. Então, às vezes a pessoa tenta até pedir ajuda, ou até falar o que está sentindo, mas as próprias pessoas ao redor começam a criticar. Mas essas pessoas, elas também não foram educadas, ensinadas, ninguém fala de saúde mental. Então, muita gente vai continuar morrendo, muita gente vai continuar sozinho, doente, solitário, em muitos lugares no Brasil e no mundo, porque a gente não está discutindo. É, ontem de ontem foi o PC Siqueira que se matou, você gostando ou não dele ou não, mas você vê a reação das pessoas na internet, né? Porque assim, de fato, a gente não sabe o quanto as coisas que falavam sobre o PC Siqueira era verdade ou não, mas ninguém se interessa pela verdade. Né? A internet é muito isso, ninguém quer saber da verdade. As pessoas querem saber da ideia que ela defende. Então assim, se o PC Siqueira é alguém que eu odeio, cara, tanto faz a verdade ou não, eu só quero saber que eu acho ele culpado e o que eu acho é o que importa. Né? Ah, mas o Gabriel Monteiro foi acusado pela mesma coisa. Então você não critica o Gabriel Monteiro porque você gosta dele, mas critica o PC Siqueira. Então, assim, e aí vira um lugar muito insano para você discutir qualquer coisa. Né? Então, assim, a Jéssica morreu. Provavelmente ela já estava passando por isso há muito tempo. A gente não sabe como que é o dia a dia de cada pessoa, a história de cada pessoa, porque a gente pega um recorte muito pequeno daquela pessoa. A gente pega sempre um pequeno momento da história daquela pessoa. Então, se a gente não sabia quem era a Jéssica, o quanto que ela estava sofrendo, né? A gente só pegou o final dessa história. Né? A Jéssica provavelmente estava tentando procurar terapia. Será que o Estado ofereceu uma psicólogo, medicação? A gente sabe que o Estado oferece hoje é muito pouco. Porque não adianta só fazer terapia uma vez por semana. A gente precisa de mais alternativas durante a semana. A gente não precisa só sentar e ficar uma hora conversando com a psicóloga. A gente precisa de mais. E dependendo do estado que essa pessoa esteja, o estado tem que oferecer mais alternativas. Então a Jéssica morreu porque ela estava em um estado muito aparentemente profundo de depressão. E aí vê esses ataques. E assim, as pessoas, elas parecem que elas criam um perfil muito insano na internet. Porque eu tenho certeza que essas pessoas não são assim no mundo real, sabe? No mundo real não é possível que as pessoas são assim, sabe? Porque assim, não é possível que alguém vá atacar uma pessoa porque acreditou que aquela pessoa poderia estar flertando com aquela outra pessoa que é famosa, que ela gosta, assim, sabe? Parece que a internet ela dá uma outra personalidade para as pessoas. Parece que as pessoas pegam aquilo que tá ali mais enraizado, negativo que ela carrega e joga tudo para a internet. Então a Jéssica morreu. A Jéssica morreu e a gente percebe que muito das falas em relação à história da Jéssica não foi porque a Jéssica morreu. É porque quem estava envolvido era um perfil que muita gente odeia. E, e eu acho eu acho ódio sempre uma palavra muito pesada, mas muita gente critica, e acho que a crítica sempre valeu, porque era uma página totalmente irresponsável, e eu falei em outros vídeos, né,
quanto mais poderes você tem, mais responsabilidades você adquire, né? Meio Homem-Aranha. Então, assim, quando era um perfil extremamente pequeno, que não tinha relevância, ele podia até se dar o luxo de, em algum momento, ser até um pouquinho irresponsável, desde que essa responsabilidade não gerasse nenhum efeito. Agora, quando você tem 20 milhões de pessoas, né? Um story que tem uma visualização de 2, 3 milhões, né? Você tem que começar a ser extremamente responsável, ainda mais dentro do ambiente que se mostra cada vez mais tóxico, mais fora de controle, como é a rede social. Então ele foi lá depois, o dono da Choquei foi lá depois agora lançou uma nota, falou que vai amadurecer como página que noticia o mundo das celebridades, falou que vai ser mais responsável, que vai mudar o perfil. Precisou uma morte para o dono da página perceber o quanto várias vezes ele estava sendo irresponsável. Por quê? Porque ele queria dinheiro, engajamento, popularidade, poder, né? E quanto mais poder você vai dando para essas pessoas que não estão preparadas para ter poder, porque não é fácil ter poder, não, gente. Não é fácil ter poder, status, não é fácil você ter grana, né? Você joga isso na mão de uma pessoa irresponsável, vai dar merda. E o dono da Choquei, aqui eu não quero dar pedrada porque o cara tá num momento difícil. Ele pode evoluir, melhorar e a gente torce sempre para isso. Mas assim, o cara, quando deu poder para ele se mostrou extremamente responsável. A partir do momento que ele deu aquela resposta pra Jéssica quando ela falou que aquilo era mentira, que aquilo estava afetando ela, sabe? Ele poderia tirar, mas ele não tirou. Por quê? Porque ele tinha muito poder. Ele se achava muito poderoso. Ele era o dono de uma estrutura muito poderosa. Então, quando você dá muito poder, quando você acredita que tem muito poder, você faz qualquer coisa, né? Tanto na internet quanto no mundo real. A Jéssica morreu, toda a solidariedade para a mãe. Não é fácil viver num ambiente onde tem uma pessoa sofrendo depressão, a família adoece junto. E infelizmente a gente sabe que essas histórias vão continuar acontecendo, porque a tendência é que a internet, infelizmente, eu falo isso, gente, se torne cada vez mais tóxica, né, mais insana, né? E assim, eu não tenho a resposta para como mudar isso, né? Porque eu acho que a sociedade do mundo parece que ela tá ficando mais adoecida, mais raivosa, né? Então foi o caso da Jéssica hoje, esses dias, aí foi o caso do PC Siqueira, um monte de gente comemorando a morte do cara, porque supostamente eles acham que sabe toda a história sobre algo que ele foi acusado, né? Mas se você parar para pensar, essa pessoa ela nem se interessou em procurar de fato, ou saber de fato qual era a acusação. Ela viu alguma coisa que é, é, falou contra alguém que ela não gosta, é isso que basta. Então é assim, a gente vive na era que se você falar algo contra alguém que eu não gosto, não importa o que está sendo falado e não importa se é verdade. Se está sendo falado contra alguém que não gosta, eu vou lá e vou acreditar e vou atacar também. E aí vem aquele ataque em manada, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu tenho certeza que a gente ainda não vai discutir o que é mais importante: saúde mental, estrutura para saúde mental no Brasil. Quantas Jéssicas nesse momento estão passando na mesma situação? Quantos PC Siqueira estão passando na mesma situação? Estão adoecidos, são esquecidos, o Estado não oferece ajuda suficiente. O que se faz hoje no Brasil quando se trata de saúde mental é muito pouco. Muitas pessoas estão agora, nesse exato momento, dentro da sua casa, sofrendo bastante mentalmente. Não tem para quem pedir ajuda. Muitas vezes é uma dificuldade absurda para marcar um psicólogo. Às vezes é um mês, 2 meses, sabe? Então, às vezes, até essa pessoa conseguir ajuda, quando ela consegue pedir ajuda, às vezes até quando a ajuda chega é tarde demais. E eu acredito que o caso da Jéssica, do PC Siqueira, assim, eu acho que muita gente não vai evoluir com essas situações, né? Porque parece que a gente não quer evoluir. Parece que as pessoas estão numa guerra constante o tempo inteiro. Nós contra eles contra nós. Sabe? A empatia, aquela coisa de se colocar no lugar do outro, parece que está cada dia mais distante, né? Então, assim, eu acho que quem tem o privilégio de não estar na internet, não esteja, né? Porque aparentemente é um lugar que não dá sinais que vai melhorar. É óbvio que a internet tem coisas boas, é óbvio que tem muita gente na internet que faz coisas boas, mas aparentemente as coisas ruins, elas criam um impacto tão grande na gente, né? Então, né, vamos torcer para a mãe da Jéssica superar. Deve ser muito difícil superar a morte de uma filha, ainda mais nas condições, mas a gente torce para ela seguir em frente e torcer, cara, para que em algum momento, não só no Brasil, mas no mundo, se crie condições para que, se de fato as pessoas que estão vivendo
essas situações relacionadas à saúde mental, depressão, transtorno, síndrome do pânico e tudo que envolve a saúde mental, tem um amparo do Estado, né? Hoje não tem, hoje não tem. E é só mais uma história que vai se repetir. E muitas nem vêm para a mídia, muitas acontecem ali e acabam ali.